Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje vou contar para vocês a história de Daniel. Daniel, ele era profeta, um dos profetas maiores. Daniel, ele era muito querido na corte do rei Dário. E alguns homens, por saber que Daniel era querido na corte do rei Dário, tentaram colocar ele em uma confusão. Chegaram até o rei e disseram para o rei: ó rei, por que o senhor não lança um decreto que aquele que orar a Deus, que não seja o Senhor, venha a ser lançado na cova dos leões? O rei Dário achou essa ideia muito pertinente, então colocou essa ideia em prática. Mas mal sabia o rei Dário que aqueles homens estavam espiando Daniel, porque Daniel tinha o hábito de todas as vezes abrir a sua janela voltada para Jerusalém, onde era a sua cidade, e orar 3 vezes ao dia ao Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. Daniel, ele era conhecido pela sua coragem, Daniel era conhecido pela sua confiança em Deus. Então, aqueles homens, quando viram que Daniel continuava orando a Deus, foram até o rei Dário e disse: ó rei Dário, tu fizeste uma lei e um decreto que diz que qualquer homem que orar ao rei, ao Deus que não seja o rei, venha a ser lançado na cova dos leões. Então, Daniel, ele tem feito as orações ao Deus Altíssimo, ao Deus dele. Então, o rei Dário, muito triste, tem que colocar em prática, porque ele assinou o decreto. Então os homens levaram Daniel e lançaram Daniel na cova dos leões. Imagine só como esses leões não estavam. Como que estava a cova? Daniel é lançado na cova do leão. E a Bíblia diz que os homens colocam uma pedra na frente da cova, que é para se certificar que Daniel não estava mais vivo. Mas a Bíblia também diz que o rei Dário fica incomodado aquele dia e ele não consegue dormir, nem consegue se concentrar, não quer ouvir as músicas que eram tocadas para ele. Então o rei não vê a hora de chegar amanhã. E Daniel escuta alguém dizendo: ó Daniel, será que o seu Deus te livrou dos leões? Mas a Bíblia também diz que Deus envia anjos e esses anjos fecharam a boca dos leões, né? Imagina só como não foi isso. Eu fiquei aqui pensando, eu acho que aqueles leões ficaram assim, ó, como gatinhos, porque a Bíblia diz que Daniel era cheio da presença de Deus. E Deus, quando viu que Daniel estava numa situação que ele tinha que ter um livramento, Deus manda um livramento para ele, porque Daniel, com a sua coragem, não nega ao Deus vivo. Então, o rei, quando ele diz isso para Daniel, ele fica surpreso, porque quando ele olha, Daniel já não estava como ele imaginava, morto, mas estava vivo. E eu acredito que Daniel estava vivo e nessa posição continuou clamando a Deus, e aqueles leões continuaram como gatinhos. Então, a Bíblia diz que aqueles homens que se levantaram contra Daniel foram lançados na cova dos leões. E eu acredito que com esses homens, os leões começaram a agir dessa forma. Então, o que eu aprendo com essa história de Daniel? Daniel, ele perseverou em oração. Ele foi corajoso e confiante em Deus. Então, a dica que eu dou para você hoje, assim como Daniel, ainda que exista um decreto, a Bíblia diz que o rei, quando viu que Daniel estava vivo, lançou um outro decreto, que todos aqueles deveriam orar e adorar o Rei Altíssimo. Então, por causa de você, Deus vai mudar um decreto hoje. Você crê? Eu creio que por causa da sua vida, você que é um servo de Deus, ele pode mudar decretos. Então, a palavra que eu tenho para você hoje é coragem e não negue o seu Deus por nada. Beijo, fica com Deus.